enquanto a grande maioria dos colonos que povoavam o condado de Haywood dedicava seus dias a erguer cabanas de madeira, seguindo a tradição secular, estruturas verticais, telhados de duas águas apontando para o céu e tábuas calafetadas contra o vento, Elie Thorne passou 2 décadas inteiras fazendo exatamente o oposto. Ele remava contra a corrente da convenção arquitetônica. Em vez de elevar paredes desafiadoras em direção às nuvens, ele curvou sua obra humildemente em direção ao solo. Do primeiro raio de sol até o momento em que o astro-rei se escondia atrás dos picos das montanhas Blue Ridge, Eli podia ser visto trabalhando, curvado sobre a laje úmida, movendo pás pesadas de uma mistura densa de argila e pedra. Conforme a escavação progredia, algo começava a tomar forma na clareira, uma silhueta que intrigava e confundia a todos que passavam. Era uma estrutura baixa, arredondada, quase invisível ao nível do chão, que gradualmente se transformava em um monte de terra coberto de vegetação. O escárnio era inevitável. É uma loucura completa, sussurravam os vizinhos entre goles de café. Tanta gente trabalhando para viver e ele ali cavando a própria sepultura. Zombavam outros mais cruéis. O refúgio que Eli construía não guardava qualquer semelhança com as casas conhecidas da região. Não havia cantos vivos, nem paredes retas, tampouco janelas altas para exibir status. Tratava-se de uma cúpula semi-enterrada, reforçada meticulosamente com galhos flexíveis e recoberta por camadas sucessivas de palha, lama e 90 centímetros de solo compactado. Mais do que uma residência humana, assemelhava-se a uma colina artificial, denunciada apenas por uma porta de madeira robusta inserida na base. Ele dedicou um tempo incalculável àquela cabana comunitária, movendo mais de 5 toneladas de terra com a força de seus próprios braços. Para os observadores externos, aquilo não passava de um desperdício grotesco de energia vital. Marcus Hendricks, considerado o construtor mais experiente e respeitado do assentamento, não conseguiu conter sua curiosidade crítica e passou um dia inteiro observando o progresso da obra. Ele carregava no currículo a construção de 58 cabanas espalhadas por 4 condados e jamais vira nada que se aproximasse daquilo. "Rapaz", disse ele finalmente, balançando a cabeça com um ar de superioridade paternalista. "Homens civilizados constroem de baixo para cima, desafiando o ar, buscando a luz. Não cavamos para dentro do chão como animais, assustados. Essa coisa vai desabar sobre sua cabeça na primeira neve pesada." Eli, sem sequer levantar os olhos de sua tarefa, ajustou a gola do casaco contra o vento, cortou outra seção curva da parede de terra e respondeu com uma calma desconcertante. "Meu avô construía casas de turfa exatamente assim na Islândia. Decidi que a terra retém o calor melhor do que qualquer parede de madeira que o senhor possa levantar." Hendricks bufou, incrédulo diante da insolência, e voltou ao trabalho, convencido de que o inverno iminente ensinaria a Eli uma lição cruel que a teimosia o impedia de aprender. A solidão de Eli já durava 3 anos. Seu pai falecera tragicamente em um acidente na marcenaria, e sua mãe, consumida pela dor e pela febre, partiu logo em seguida. A comunidade esperava que o jovem órfão vendesse seus 400 hectares e retornasse à vila para servir como aprendiz, seguindo o fluxo natural das coisas. Mas Eli tomou sua própria decisão, edificando algo que ninguém compreendia. Cada camada da cúpula seguia uma ordem quase litúrgica. Primeiro, um feixe de galhos jovens e flexíveis, amarrados com corda de cana, criando uma estrutura autoportante que distribuía o peso. Depois, esteiras trançadas à mão para impedir que a terra caísse. Em seguida, a massa crítica, argila compactada internamente, mais terra solta para isolamento térmico e, finalmente, uma cobertura viva de gramíneas que drenaria a água da chuva e selaria tudo com uma rede de raízes. Não havia espaço para improvisos amadores. Ele seguia rigorosamente diagramas antigos copiados dos diários de seu avô, escritos numa mistura complexa de islandês e inglês arcaico. Eles detalhavam princípios físicos simples,
porém profundos. A massa térmica, a lentidão necessária na troca de temperatura, a forma como o solo age como um volante térmico e como as curvas aerodinâmicas desviam a fúria do vento. O ar muda rápido, é volúvel, murmurava Eli para si mesmo enquanto compactava o solo com os pés. A terra não. A terra é constante. Nós não lutamos contra o clima. Nós nos escondemos dentro dele. O reverendo James Caldwell visitou o local no final de outubro, trazendo consigo o julgamento moral da comunidade. Observou o monte em silêncio, com a Bíblia pressionada contra o peito como um escudo. Parece uma toca de animal selvagem, comentou ele mais tarde na assembleia do assentamento. Não é uma morada digna de uma vida cristã e civilizada. Thomas Whitmore, o agrimensor local, concordou prontamente. As preocupações eram muitas. A umidade, o risco de doenças, o ar supostamente estagnado. Para eles, o conhecimento válido era o moderno, o industrial. O antigo era sinônimo de atraso e pobreza. Contudo, novembro chegou trazendo o primeiro sopro do inverno e algo sutil começou a chamar a atenção dos mais observadores. Enquanto as cabanas de madeira exigiam que as lareiras rugissem constantemente para se manterem habitáveis, a terra úmida fumegava levemente no topo do monte de Eli à noite, mas o interior permanecia misteriosamente aquecido. As manhãs mais gélidas revelavam a diferença brutal. As paredes de madeira amanheciam cobertas de cristais de gelo pelo lado de dentro. A cúpula de terra, no entanto, parecia seca e agradável ao toque. O velho Jacob Morrison, um sobrevivente de um inverno letal décadas antes, visitou o abrigo, tocou as paredes e olhou para o céu cinzento com inquietação. O ar está estranho, pesado, disse ele com a voz trêmula. Foi exatamente assim antes do grande frio de 1956. Eli apenas assentiu. Ele sabia o que estava por vir. Sua casa não era um experimento excêntrico, era uma resposta calculada à natureza. Quando janeiro finalmente chegou, o assentamento descobriu da pior forma que nem todos os abrigos estavam preparados. Novembro havia terminado sem grandes alardes, mas deixou um aviso severo no ar. O frio real não veio em rajadas passageiras. Ele desabou sobre o vale como um martelo. As noites tornaram-se intermináveis, a terra endureceu como granito e o vento começou a varrer o vale com uma constância perturbadora, buscando cada rachadura, cada fresta mal vedada nas construções tradicionais. Nas cabanas de madeira, o fogo nunca se apagava, consumindo estoques inteiros de combustível. Marcus Hendricks mantinha um registro mental obsessivo do consumo de lenha, um hábito de sobrevivência adquirido em invernos passados. Em meados de novembro, a velocidade com que a pilha de madeira diminuía começou a aterrorizá-lo. As paredes de sua cabana estalavam e rangiam à noite, contraindo-se violentamente com o frio. E o ar gélido parecia infiltrar-se mesmo onde ele jurava ter vedado. Não faz sentido, murmurou ele certa manhã, esfregando as mãos dormentes diante da fogueira. Esta cabana deveria ser estanque. A poucos metros de distância, a cúpula de terra de Eli Thorne contava uma história radicalmente diferente. Ele costumava acender uma fogueira modesta apenas tarde da noite, o suficiente para cozinhar, não para lutar contra a morte. No entanto, ao amanhecer, o interior permanecia agradável. Não quente como um dia de verão, mas estável, confortável e seguro. O ar não cortava os pulmões ao respirar. O contraste começou a gerar um desconforto social palpável. Thomas Whitmore foi o primeiro a verbalizar isso durante a reunião semanal, usando um tom conciliador, tratando o fato não como um elogio, mas como uma anomalia científica. Não pode ser, disse ele, limpando as lentes dos óculos. O solo retém umidade. Pela lógica, isso deveria resfriar o interior, transformá-lo numa geladeira, não aquecê-lo. Klaus Weber, o imigrante alemão, apenas assentiu lentamente, com a sabedoria do velho mundo. Na Europa, antes da madeira se tornar abundante, as pessoas sobreviviam assim,
A Terra não luta contra o inverno, ela o ignora. Hendrix bufou com desprezo. Ignorar o inverno é uma fantasia perigosa, homem. Nas manhãs mais frias, o vapor subia dos telhados de madeira como um pedido de socorro, sinal claro de que o calor precioso estava vazando para a atmosfera. Na cúpula de Eli, porém, a neve permanecia intocada e acumulada sobre o teto, um sinal técnico inconfundível de que o calor não se dissipava, ficando retido lá dentro. O chão coberto de terra parecia dormir tranquilamente sob um manto branco. Eli continuou aprimorando os detalhes, melhorando a entrada com uma pequena passagem em L, para impedir a entrada direta de ar frio e verificando os dutos de ventilação. Não eram mudanças baseadas em teorias, mas em observação pura. As casas falam, disse ele suavemente a quem quisesse ouvir. Você só precisa aprender a língua delas. No final de novembro, a primeira nevasca séria caiu. Não foi violenta, mas implacavelmente persistente. Dias de céus brancos e vento constante. Quando terminou, o assentamento foi envolto em um silêncio espesso, quebrado apenas pelo som seco dos machados nas toras congeladas. Foi então que Jacob Morrison decidiu revisitar a cúpula. Ele entrou curvado, sacudindo a neve dos ombros e ficou imóvel logo após a porta. Assim que cruzou a soleira, a mudança de temperatura foi imediata. Não foi um choque térmico, apenas um abraço lento e morno. É incrível, disse, apoiando a mão na parede curva de terra. Não fica frio como a madeira. Eli assentiu. Por que não perde calor rapidamente? A madeira é leve, o ar passa por ela. A terra é pesada, densa. Ela tem memória. Morrison o observou respeitosamente. Se o inverno chegar como eu acho que vai chegar, garoto, este lugar será o mais importante do condado. A previsão confirmou os temores. As temperaturas caíram de forma errática e brutal. Quedas repentinas obrigaram as famílias a dobrarem o consumo de lenha. O racionamento começou cedo. Queimaram móveis velhos, caixas, até partes de cercas ornamentais. O medo deixou de ser uma sombra e tornou-se pânico. Marcus Hendrix acordou uma manhã e encontrou uma fina camada de gelo se formando na parede interna de seu quarto. Tocou a madeira e sentiu o frio mordendo sua pele. Isso não deveria acontecer, sussurrou, a voz falhando. Naquele mesmo dia, ao passar pelo abrigo de Eli, viu o rapaz sair sem qualquer proteção pesada. O vapor de sua respiração não escapava pela porta aberta. Ficava preso lá dentro, numa nuvem morna. Pela primeira vez em sua vida profissional, Hendrix sentiu algo mais profundo do que o desprezo técnico. Sentiu a dúvida corroendo suas certezas. Ela começou a crescer quando, em meados de dezembro, uma frente ártica monstruosa começou a se formar ao norte. Os mais velhos a reconheceram pela atmosfera densa, pela cor do céu e pelo silêncio absoluto que a precedeu. Os animais estavam inquietos, buscando abrigo onde não havia. Este não é um inverno comum, decretou Morrison. Ele veio para mostrar quem está preparado e quem apenas pensa que está. Eli fechou a porta cuidadosamente naquela noite. Alimentou o fogo pela última vez e encostou sua mão na parede de terra quente, sentindo a pulsação do calor retido. Seu abrigo não se... Estava lutando contra a tempestade. Estava esperando pacientemente que ela passasse. Em breve, todo o condado de Haywood descobriria a diferença vital entre suportar o frio e se esconder dele. O dia 15 de janeiro de 1895 amanheceu com um silêncio que os moradores reconheceram imediatamente como um presságio funesto. Não era paz, era a calmaria antes do ataque. O termômetro de mercúrio do lado de fora da cabana de Marcus Hendrix começou a cair bruscamente. Apesar de um sol pálido e enganoso, a temperatura despencava a cada hora. O ar parecia sólido, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Quando a noite finalmente caiu, o vento chegou. Ele não se insinuou, ele atacou. Rajadas desciam a montanha como lâminas invisíveis, ultrapassando os 60 quilômetros por hora. O frio não apenas deslizava pela pele, ele penetrava nos ossos, envolvia cada tábua, cada junta mal vedada, cada prego congelado. Nas cabanas de madeira,
O desespero se instalou. O vento rugia sem parar, abafando os gritos. Famílias inteiras dormiam completamente vestidas, amontoadas sob pilhas de peles, virando-se constantemente para não congelar. Mas o calor se dissipava tão rápido quanto o fogo o produzia. As paredes, antes protetoras, agora canalizavam o frio de fora, agindo como pontes térmicas mortais. Marcus Hendricks alimentou sua enorme lareira de pedra por horas a fio, os olhos ardendo de fumaça e cansaço. Ainda assim, a temperatura não subiu acima de 3 graus Celsius. O vapor da adjuvante respiração de seus filhos era visível a poucos passos do fogo. Sua esposa, Catherine, acordou gritando ao sentir gelo se formando na umidade do cobertor que cobria seu rosto. "Não está funcionando, Marcus", sussurrou ela, com um nó na garganta. "Não vamos aguentar se continuar assim." No terceiro dia, a temperatura externa caiu para níveis que desafiavam a sobrevivência humana. O vento transformou o frio em algo físico, uma arma que o corpo não estava preparado para suportar. As árvores da floresta começaram a explodir durante a noite. A seiva congelada expandia-se e rachava a madeira por dentro com sons secos, semelhantes a tiros de rifle. O gado morria congelado, caindo duro no chão dos celeiros. As cabanas, construídas segundo todos os padrões conhecidos e respeitados, começaram a falhar, uma a uma. Em contraste absoluto, a cúpula de terra de Elithorn tornou-se um mundo à parte, isolado do apocalipse branco. Lá dentro, o ar permanecia estável, uniforme e sereno. As paredes, curvas, irradiavam um calor constante, não intenso como uma fornalha, mas profundo e envolvente. A pequena fogueira na lareira de pedra tremeluziu por um instante, reduzindo-se a brasas, e mesmo assim a temperatura não caiu perigosamente. Eli media, observava, ajustava. Ele sabia que não devia superaquecer o ambiente. A terra ao redor estava saturada de calor. Calor em excesso poderia desperdiçar energia vital e desequilibrar o sistema. A algumas centenas de metros de distância, Marcus Hendricks tomou a decisão mais difícil de sua vida, algo que jamais imaginara fazer. Saiu de sua cabana, envolto em todas as camadas de roupa que possuía, o rosto coberto e os olhos cheios de lágrimas congeladas. Atrás dele, amarrados por uma corda na cintura para não se perderem na brancura cegante, Catherine e seus 4 filhos caminhavam como fantasmas. Cada passo na neve profunda era uma luta contra a morte. A neve chegava à cintura. O vento os açoitava, tentando arrancá-los do chão. Na metade do caminho, uma das crianças caiu, incapaz de se mover. "Não parem!" gritou Marcus, a voz sumindo no vento. "Se pararmos, não conseguiremos levantar nunca mais." Quando finalmente chegaram à porta embutida no monte de neve, que mal se distinguia da paisagem, Marcus golpeou a madeira com força bruta, sentindo o desespero quebrar algo dentro de seu orgulho. Lá dentro, gritou rouco: "Precisamos de abrigo, pelo amor de Deus!" A porta se abriu. Uma onda de calor denso e úmido os envolveu. Naquele instante, vapor começou a subir de suas roupas congeladas, como se estivessem entrando em outro planeta. O contraste térmico era tão brutal que Marcus teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Eli não disse nada. Não houve "eu avisei". Simplesmente deu um passo para o lado. "Entrem", disse ele com calma. "Finalmente há espaço para todos." Lá dentro, o som ambiente era inegável. Não era o silêncio mortal do lado de fora, mas uma sinfonia de respirações, de vida. Catherine começou a chorar, incontrolavelmente, não de medo, mas do puro alívio de sentir os dedos dos pés novamente. Horas depois, chegaram Thomas Whitmore, com sua família. Depois, Klaus Weber carregando sua mãe idosa nas costas. Depois, os Caldwells, os Pattersons, um após o outro. Todos que conseguiram atravessar a neve encontraram refúgio na única estrutura do condado que não estava lutando tolamente contra o inverno, mas sim cooperando com ele. Em 23 de janeiro, 31 pessoas estavam amontoadas em um espaço projetado para apenas uma. O ar era denso, compartilhado.
Mesmo assim, a temperatura interna permanecia milagrosamente acima de 9 C positivos. O frio havia revelado a verdade nua e crua. Nem todos os abrigos eram iguais. E muitas vezes, a certeza aceita pela maioria não era suficiente quando a natureza decidia matar. O condado de Haywood não estava mais lutando contra o inverno. Estava apenas tentando sobreviver a ele. Os estoques de lenha nas casas vazias haviam acabado. As famílias que teimaram em permanecer nas cabanas de madeira começaram a queimar o próprio chão para se aquecer. Cada dia trazia notícias de novas perdas. O bebê dos Henderson morreu durante a noite quando a temperatura dentro de sua casa caiu abaixo de 0. O velho Samuel Crawford foi encontrado congelado, sentado em sua cadeira de balanço. A morte não era mais uma ameaça abstrata. Ela tinha nomes e rostos conhecidos. Na cúpula de Eli, no entanto, a vida persistia. O calor corporal de 30 pessoas ajudava a manter o ambiente. O fogo queimava apenas quando estritamente necessário para renovar o ar. As paredes de terra, carregadas com o calor acumulado ao longo de semanas de preparação, devolviam lentamente essa energia ao ambiente como uma bateria térmica gigante. Marcus Hendricks, agora humilde, observava tudo com atenção técnica. Uma mistura de admiração e vertigem tomava conta dele. Durante 30 anos, ele construiu cabanas que considerava perfeitas. No entanto, no momento mais crítico, nenhuma delas fora suficiente. Agora, ele estava vivo graças a uma estrutura que havia ridicularizado abertamente. "Explique-me", pediu ele a Eli certa noite, enquanto passava a palma da mão pela parede curva e morna. "Por que isso funciona se o fogo está quase apagado?" Eli não respondeu com arrogância. "Coloque um pano sobre as brasas. Não é a casa que gera o calor", disse ele finalmente. "É a terra que o segura. A madeira perde calor tão rápido quanto o recebe. A terra o absorve, o guarda e o devolve." Devagar, ele guiou a mão calejada de Hendricks pela superfície. "Há milhares de quilos de massa térmica ao nosso redor. Cada grão de terra armazena um pouco de energia. Juntos, eles funcionam como um banco. Não importa se o fogo se apagar por algumas horas, o calor já está estocado nas paredes." Thomas Whitmore ouvia em silêncio. O agrimensor, orgulhoso de suas linhas precisas e ângulos retos, via toda a sua geometria ser desafiada. "E o ar?" perguntou. "Como é possível não sufocarmos aqui, dentro com tanta gente?" Ele apontou para aberturas discretas na base das paredes e no topo da cúpula. "O ar frio entra por baixo, aquece com nossos corpos e sobe naturalmente. O ar viciado sai por cima. Não forçamos o movimento com ventiladores ou janelas grandes. Deixamos a física acontecer." Durante a noite, os refugiados dormiam em turnos apertados. Ninguém reclamava do espaço, ninguém pedia privilégios. Cada respiração quente era uma vitória coletiva. A tempestade lá fora continuava a rugir, indiferente ao destino humano. Na madrugada do dia 25, quando o frio atingiu seu auge histórico, algo aconteceu que jamais seria esquecido. Margaret Whitmore, grávida de 8 meses e exausta, entrou em trabalho de parto prematuro. Em qualquer outra circunstância naquela nevasca, teria sido uma sentença de morte para mãe e filho. Dentro da cúpula, porém, o ambiente era constante, limpo e vital. As mulheres do assentamento improvisaram um espaço privado com cobertores pendurados. Eli manteve o fogo sob controle rigoroso, evitando picos de temperatura que pudessem prejudicar o recém-nascido. Horas depois, o choro forte de um bebê ecoou pelas paredes de barro, abafando o uivo do vento lá fora. A vida nascia no ventre da terra, como se o inverno tivesse sido derrotado. O silêncio que se seguiu ao choro do bebê não era de medo, mas de reverência sagrada. Aquela casa de barro, enterrada no chão como uma sepultura, havia abrigado a vida e permitido que ela continuasse. Para muitos, ali, aquele foi o momento em que a desconfiança finalmente se transformou em profundo respeito. Marcus Hendricks sentou-se perto da entrada, observando a porta reforçada, relembrando suas próprias palavras cruéis de meses atrás. O garoto está construindo sua própria sepultura. A ironia o atingiu como um soco. "Estávamos errados", admitiu ele finalmente,
com a voz embargada, dirigindo-se ao grupo. Não, ele não, nós estávamos. Eli não respondeu. Sua casa nunca fora construída para provar ponto ou ganhar uma discussão. Só fora construída para sobreviver. Quando fevereiro chegou, o frio começou a dar sinais de trégua. Não houve comemorações imediatas, mas o condado de Haywood sentiu a mudança. O vento perdeu sua força assassina. O silêncio lá fora deixou de ser ameaçador e tornou-se apenas paz. Quando as primeiras gotas de umidade começaram a cair dos beirais, indicando o degelo, os colonos emergiram do abrigo de Eli. Seus rostos estavam marcados pelo cansaço, mas também pela tardia constatação de uma verdade incômoda. Sobreviveram, apesar do que pensavam saber. Não por causa disso. Os números finais foram impossíveis de ignorar. A grande tempestade ártica de 1895 ceifou 67 vidas em 4 condados vizinhos. A maioria das vítimas vivia em cabanas de madeira construídas segundo as melhores práticas da época. Em Haywood, várias famílias desapareceram completamente. No entanto, todos que chegaram à cúpula de terra de Eli Thorne sobreviveram. Sem exceção. Marcus Hendris caminhou pelo assentamento nos dias seguintes, observando os restos do que antes considerava construções sólidas, paredes destruídas pela contração térmica, vigas queimadas em tentativas desesperadas de aquecimento, chaminés que consumiram tudo e não deram nada em troca. 32 anos, disse ele em voz alta diante das ruínas de sua própria varanda, falando mais para si mesmo do que para os outros. 32 anos acreditando que eu sabia o suficiente. Na primeira reunião da comunidade após a tempestade, Hendris pediu a palavra. Nunca antes ele havia estado sem sua habitual arrogância. Chamem esta casa de túmulo se quiserem, disse ele, apontando na direção das terras de Eli. Mas se ela não fosse mais sábia do que todos nós juntos, estaríamos enterrando muito mais gente hoje do que apenas os nossos preconceitos. O silêncio foi total. Thomas Whitmore baixou o olhar, envergonhado. O reverendo Caldwell fechou os olhos como se tivesse aceitado uma correção divina muito adiada. Confundimos o moderno com o correto, continuou Hendris. E essa confusão quase nos custou a existência. Nas semanas e meses seguintes, algo inesperado aconteceu. Em vez de voltar ao normal, o assentamento mudou de rumo arquitetônico. Hendris começou a construir um anexo subterrâneo ao lado de sua nova cabana reconstruída, incorporando paredes grossas de taipa e isolamento natural. Whitmore redesenhou seus planos urbanos. Klaus Weber ajudou a traduzir os antigos métodos europeus para os vizinhos. Outros colonos, a princípio com hesitação e depois com entusiasmo, começaram a escavar. Não copiavam porque estava na moda. Copiavam por respeito à sobrevivência. Ao longo dos anos seguintes, mais de 20 estruturas no condado incorporaram princípios de massa térmica. Algumas eram cúpulas completas, como a de Eli, outras eram híbridos inteligentes. Todas elas tiveram um desempenho térmico infinitamente superior. Eli Thorne nunca buscou reconhecimento ou liderança. Continuou vivendo ali até a velhice, cuidando de suas terras e reparando seu abrigo quando necessário. Para ele, a casa não era um símbolo de vitória. Era apenas uma ferramenta adequada à realidade. No entanto, a história não termina aí. Décadas depois, engenheiros e cientistas redescobriram os princípios que Eli havia aplicado sem fórmulas ou diplomas universitários. Massa térmica, isolamento do piso, formas aerodinâmicas, ventilação passiva, o que em 1895 era considerado primitivo e animalesco. Tornou-se o padrão para o que hoje chamamos de construção eficiente e sustentável. Registros históricos confirmaram o que o inverno havia demonstrado na prática. O conhecimento que salvou vidas não veio da inovação moderna, mas de uma memória ancestral colhida da observação paciente da natureza. É importante aceitar que nem sempre se pode dominar o ambiente com força bruta. Às vezes, sobrevive-se apenas cooperando humildemente com ele. O monte de terra, antes motivo de chacota e risos, tornou-se um marco histórico. O inverno de 1895 deixou cicatrizes profundas no condado de Haywood, mas também ensinou uma lição indelével.
Nem todo progresso é uma linha reta para o alto. Às vezes, a resposta certa está bem debaixo dos nossos pés. E Eli Thorne, o homem que acreditou na terra quando todos os outros olhavam apenas para a madeira, não mudou o destino do assentamento por orgulho ou desafio. Ele o mudou porque teve a sabedoria de ouvir a terra quando ela já não queria mais obedecer aos caprichos dos homens.